Estamos de volta convidados, o advogado Juan Navarro e Daniel da Ponte. O tópico tem a ver com a lei de heranças, investimentos, qual é a melhor maneira de proteger os seus bens. Antes do intervalo, Daniel estava a falar sobre esta lei nova que entrou em vigor em 2019, que tem a ver com certas alterações, com o IRA, distribuição desse tipo de investimento que vem sendo o IRA. Gostaria de dar a oportunidade ao Daniel de elaborar um pouco mais sobre essas mudanças, essas alterações, para que os nossos telespectadores, todos aqueles que têm esse tipo de investimento, possam também ter conhecimento. Sim, falámos um pouco da forma como o dinheiro é contribuído para estes planos. Agora, falando um pouco sobre como é que é tratado as distribuições quando a pessoa eventualmente é obrigada a levantar, como eu falei há bocado, que o governo quer a sua parte, mas também a questão de beneficiários. Portanto, o que é também muito importante, tanto 401ks como IRAs, é lá de vez em quando confirmar que os beneficiários que estão nas contas estejam atualizados. E a questão de beneficiários, quando são beneficiários que é marido ou mulher, portanto a pessoa é casada, é tratado de forma diferente do que quando algum plano de reforma passa para um não marido-mulher. Pode ser um filho, pode ser um sobrinho, pode ser outra pessoa qualquer, uma pessoa amiga. Portanto, quando é de marido para mulher, o dinheiro ou a conta passa e é tratada como se sempre fosse daquela pessoa. Portanto, se a pessoa ainda não chegou à idade de as distribuições obrigatórias, continua e pode demorar e pode esperar. Quando é para não marido ou não mulher, tipo filhos, aí os filhos são obrigados a levantar, e isso foi uma das alterações que não vou entrar em pormenor porque foi alterado, mas as regras específicas ainda estão para ser publicadas pelo IRS. Mas, de uma forma geral, um benefício que os beneficiários têm é que, apesar de quando começarem a levantar o dinheiro, que é o dinheiro que eles são beneficiários, têm que pagar impostos, porque o dinheiro está a sair do IRA, ok? E não tem que levantar tudo de uma vez. Isso também foi uma das outras alterações que foi feita. Pode levantar em prestações, mas a vantagem é que se o beneficiário pode ter menos de 59 anos e meio, não tem que pagar a penalidade dos 10%. Portanto, as regras do IRA e 401k normal é que se a pessoa levanta dinheiro do IRA, e se tiver menos do que 59 anos e meio, isso continua igual, tem que pagar não só os impostos sobre o dinheiro que sai, mas também uma penalidade de 10%. Portanto, para os beneficiários têm que pagar o imposto, mas não são também obrigados a pagar uma penalidade porque eles, coitados, não têm culpa do dono da conta ter falecido. Agora, como é que isso é tratado? Portanto, tem que pagar impostos ou está tecnicamente sujeito a impostos. E como é que isso aplica-se na prática? Nós aconselhamos sempre e trabalhamos em equipa com os contabilistas dos clientes, com os advogados dos clientes, portanto, para desenhar o plano que vai ser mais adequado e que vai ser mais benéfico, que é o seguinte. Portanto, o dinheiro que é distribuído de um 401k ou de um IRA, vamos falar até se a pessoa não morre. A pessoa chega aos seus 72 anos agora com essa nova alteração e o governo diz, meu amigo, tu tiveste a felicidade de contribuir para este plano durante 40 anos, descontaste, não pagaste impostos quando descontaste ou quando contribuíste, não pagaste impostos à maneira que o dinheiro foi crescendo, mas chegou o dia que tu tens que começar a fazer um levantamento mínimo, que é o Required Minimum Distribution, RMD. E qual é essa quantidade? A quantidade depende não só da idade da pessoa, mas depende da idade do beneficiário. E é uma fórmula que eles usam, que é uma fórmula que o IRS é que faz, que depende da esperança dos anos de vida do beneficiário. Okay? Na minha experiência, dependendo dessas condições de beneficiário e idades, eu tenho visto em que o valor obrigatório
no primeiro ano ou dois é entre 3% e 4% do valor total da conta. Okay? Agora, o dinheiro que sai, tecnicamente, está sujeito a impostos. Mas a pessoa só paga se o que a pessoa está a levantar do IRA, mais os outros rendimentos que a pessoa tem, atinge o patamar de ter que pagar impostos. Portanto, não faltam pessoas para aí porque têm reformas pequenas ou que não têm grandes rendimentos que já deixaram de fazer income tax porque não atingem o limite suficiente de ter que fazer. Okay? Agora, juntando a isto, o que levantam do IRA pode ou não fazer com que aquelas distribuições têm que pagar impostos ou não. Portanto, o dinheiro que quando sai por lei é sujeito a impostos. Mas a pessoa só paga se aquela distribuição, junto os outros rendimentos que tem, atinge o limite de ter que pagar. Portanto, não faltam pessoas para aí que já deixaram de fazer income tax há muitos anos e o dinheiro que estão a levantar do plano de reforma ou do IRA, por qualquer motivo, tudo junto, não atinge o valor deles ter que novamente fazer income taxes outra vez. Portanto, há certas vantagens porque aquele dinheiro, teoricamente ou praticamente, pode acabar por ser tax-free se a pessoa reúne as condições certas. Há algumas pessoas que não precisam receber dinheiro do seu IRA para continuar a viver holgadamente. Há algum tipo de IRA ou conta similar onde o indivíduo não tem que receber distribuições mandatórias ou obrigatórias, onde o indivíduo possa manter o investimento ali até depois do indivíduo infelizmente falecer, e aí todo esse investimento passa aos filhos ou a outros beneficiários que eles decidem? Boa pergunta. Há dois tipos de IRA. Tem o IRA que nós acabamos de falar, que é o Traditional IRA, ou o IRA tradicional, e o outro tipo de IRA chama-se um Roth IRA. E eles trabalham exatamente ao contrário um do outro. Portanto, o Traditional IRA, como nós já falamos, a pessoa aproveita quando faz as contribuições, não tem que pagar impostos naquele ano em que contribuiu. O dinheiro, enquanto está investido, a pessoa não paga impostos à maneira que o dinheiro vai ganhando, mas depois, mais tarde, claro, como falámos, tem que pagar. O Roth IRA é exatamente ao contrário, em que a pessoa não tem um benefício quando faz aquela contribuição ou inicial, ou enquanto vai fazendo as contribuições, a pessoa não aproveita. Enquanto o dinheiro está investido, aproveita que não paga impostos, mas também mais tarde, quando a pessoa levanta o dinheiro, não tem que pagar impostos sobre aquilo que o dinheiro render. Por exemplo, ao longo da sua vida, a pessoa contribui 50 ou 100 mil dólares, por exemplo, para o Roth IRA, a pessoa não teve nenhum benefício com as contribuições, portanto, teve que pagar aquilo, foi contribuído com o que se chama after-tax dollars, ok? Mas o dinheiro, enquanto lá esteve, trabalhou, foi investido, cresceu, e suponhamos que mais tarde os investimentos fizerem um trabalho maravilhoso, a pessoa ao longo dos anos contribuiu 100 mil e depois, 20 ou 30 anos depois, o dinheiro, a conta vale 300 mil, a pessoa teve 200 mil de crescimento. Com o Roth IRA, a pessoa pode levantar os 300 mil, portanto, os 100 que lá pus, os 200 ganhou e não pagar nada de impostos, nem a nível federal, nem a nível estadual. Se o dinheiro passa aos beneficiários, eles têm que pagar taxas? Também não. O dinheiro que sai, se é ou para o dono da conta ou para o beneficiário, está completamente isento dos impostos, e é porque a pessoa também não aproveitou inicialmente quando contribuiu o dinheiro. E então a questão é sempre, quando a pessoa está a tomar a decisão de se vai contribuir ou para um Roth IRA ou para um Traditional IRA, o que é que precisa mais? Precisa mais agora de descontos ou pode deixar de aproveitar tudo agora, pronto, acaba efetivamente de pagar um bocadinho mais de impostos, mas também pensando no futuro e pensando mais tarde, aí tem uma grande vantagem, é que quando o dinheiro sai não tem que pagar nada. Fala-nos um pouco sobre outros investimentos que existem, além do 401k e desses que nós já tocamos.
Pronto, o mundo de investimentos, como sabemos, é enorme. Nós temos ações, portanto, pode-se ser acionista ou pode ser dono de uma muito pequena parte de empresas públicas, que são públicas porque são cotadas na bolsa. A Apple é uma empresa pública, a General Electric é uma empresa pública, a Verizon é uma empresa pública, a National Grid, portanto, nomes que nós conhecemos e pronto, de alguma forma fazem parte da nossa vida e do nosso dia-a-dia. Portanto, qualquer investidor pode comprar ações nessas companhias. Como também pode comprar obrigações, tanto dessas mesmas companhias, como também obrigações do governo dos Estados Unidos, dos governos estaduais, dos governos locais, e obrigações são simplesmente empréstimos, e empréstimos com a promessa de pagar juros ao investidor ou quem emprestou o dinheiro e ao fim pagar ou devolver o próprio. Portanto, os Estados fazem isso, as cidades fazem isso, precisam de construir uma escola nova, por exemplo. Vão vender, a cidade, por exemplo, vai vender obrigações, vai pagar juros, portanto, em vez de ir ao banco, vai a investidores. Vai pagar uma taxa de juros normalmente fixa, algumas são variáveis, mas, portanto, a cidade vai fazer a escola, precisa de 100 milhões, não tem o dinheiro no banco, nem quer aumentar impostos para pagar tudo de uma vez, então vende obrigações de 100 milhões para construir a escola e com a promessa que vai pagar ou vai repagar aquelas obrigações com a taxa de juros durante 20 anos, por exemplo. E então, a garantia ou a segurança daquele tipo de investimento é que a cidade tem a possibilidade de aumentar impostos, se for preciso, para pagar aquilo que deve, que são aquelas obrigações. Portanto, esses são os dois principais tipos de investimento. E então, pode-se através de fundos de investimento, que se chamam mutual funds, ou então exchange traded funds, que são outro tipo de fundos de investimento, em vez de comprar essas ações individuais ou essas obrigações individuais, podes comprar através dos fundos de investimento e aí ter o risco muito mais diversificado e ter o investimento muito mais espalhado por dezenas ou até milhares de investimentos diferentes. Muito bem, chegamos ao fim deste programa. Vamos voltar daqui a 2 semanas com os mesmos convidados, o mesmo tópico, e agradecer a presença do Daniel da Ponte, o advogado Juan Navarro. Boa noite. Boa noite.